Olá, vamos conhecer o que é vivenciar o arcano Torre na prática? Então, segue-me! Olá, chamo-me Marco Lopes, sou tarólogo e magista e seja bem-vindo ao podcast Tarô e Magia Pod, em que todos os domingos venho falar contigo sobre o tarô, a magia e a espiritualidade. Relaxa, ouve com atenção e vem seguir para uma viagem de autoconhecimento. Se quiseres e se te fizer sentido, pode-me enviar sugestões ou dicas do que gostaria de ouvir aqui no Tarô e Magia Pod para o e-mail aluzdoermita@gmail.com ou através do WhatsApp 960 333 868 antecedido do indicativo mais 351 se estiveres fora de Portugal. Olá! O tema do episódio de hoje do Tarô e Magia Pod é o arcano 16 do Tarô, que se chama Torre, para mais uma descrição simples e descomplicada dos 78 arcanos do Tarô. Vou começar contigo sobre um dos mais temidos e emblemáticos arcanos do Tarô. É o arcano Torre. Este arcano é sinónimo de rupturas muito rápidas, inesperadas e extremamente dolorosas. São perdas em que o sofrimento é intenso. Existe uma completa destruição, em que não sobra tijolo sobre tijolo numa qualquer situação. É um fim dilacerante e atroz. Ou é, pelo menos, uma situação que é tão absolutamente reconstruída praticamente do zero. E mesmo assim, as coisas poderão não mais ser as mesmas. Acontece que, em certos momentos da nossa vida, a mesma vida destrói aquilo que considerávamos consistente e inabalável. E toda uma estrutura é abalada. É um arcano extremamente poderoso. Ele simboliza acontecimentos na nossa vida completamente inesperados, os quais a antecipação aos mesmos é muito difícil. E esses acontecimentos podem ser um fim em si mesmo, um acabar definitivo ou um fortíssimo abanão que levará a uma completa reconstrução da situação. Quase certeza que tu já tiveste momentos em que te sentiste impotente, em que a força da vida te obrigou a romper e a desmantelar tudo aquilo que consideravas consistente, seguro e organizado. Se numa consulta de tarô, e tendo obviamente em consideração uma série de variáveis, a uma questão que colocastes e sai o arcano Torre, isso anuncia na tua vida a destruição ou a reconstrução de algo. Eu quero que compreendas uma questão. Por vezes, são acontecimentos que têm que acontecerem na tua vida para que algo melhor chegue a ti. A quando destes momentos aceita este verdadeiro terremoto como uma oportunidade de crescimento. Talvez conheças o arcano Torre e a sua ilustração. Se não for o caso, peço-te, vai à internet e investiga pelas palavras-chave como tarô e arcano Torre. Lá existe uma torre que está a ser destruída por um raio. Essa torre simboliza o nosso orgulho, toda a nossa prepotência, preconceito e arrogância. Em cima
desta mesma torre existe uma coroa, que significa que não acreditamos num poder superior, que está bem acima de nós. Duas personagens estão a cair desta mesma torre, que simboliza a nossa libertação, as amarras que se estão a soltar. Ou seja, uma ação externa composta por um raio destrói a nossa prepotência, a nossa certeza absoluta das coisas. Trata-se da destruição das ilusões, da nossa vaidade e do nosso convencimento. E todas estas convicções e certezas devem ser deixadas para trás, para que chegue até nós a leveza e a paz. Claro que existe muito sofrimento, muita dor e lágrimas. Contudo, quero que saibas que depois desta catástrofe, depois da superação deste evento, virá o alívio. Irás substituir a tua velha armadura por uma roupa mais leve. É o romper com o velho para dar espaço para algo novo. Uma coisa podes ter a perfeita noção. Vivenciar esta carta é ter a certeza de que não mais serás a mesma pessoa. Eu, assim como tu, já vivenciei o Arcano Torre várias vezes na minha vida. Existe um livro de um autor chamado Gurdjieff, que se chama Em Busca do Ser, que recomendo vivamente a sua leitura. Neste livro, este autor menciona o filósofo Sócrates, que nos ensinou esta frase: conhece-te a ti mesmo. E será que te conheces mesmo? Sempre que me aconteceu uma torre, mais tarde ou mais cedo, coloquei sempre uma questão: quem sou eu? E a resposta interna que eu tinha nunca foi reconfortante. Pois, nestes momentos, eu estava a meio de um processo. Já não era o mesmo de ontem, mas igualmente ainda não sabia em que é que me estava a transformar. Se quiseres, podes ver este arcano como um ato divino, que deita por terra projetos e esperanças que não são para nós. Claro que, no meio do desespero e da dor dilacerante, não conseguimos enxergar nada de positivo. Até que eu percebi um pequeno pormenor. Se aquela situação continuasse na minha vida, mais para a frente, os problemas iriam ser ainda maiores, de uma maior proporção. E mais, reparei que a vida já me tinha dado claros sinais para sair destas mesmas situações. Contudo, em todas elas, lutei para ficar com aquilo que julgava que era meu por direito e que seria o melhor para mim. Mas tudo aquilo não era mais para mim. E que tinha de me libertar e compreender isso mesmo. Em questões práticas e materiais, este arcano fala-nos de imensas dificuldades ou perdas irreparáveis. Existe um infortúnio ou uma ruptura de algo importante. E vão ocorrer situações que não serão do nosso agrado, assim como despesas e perdas inesperadas. Mentalmente, existirá muita confusão e desordem, muita ilusão e até mesmo uma obsessão em querer solucionar situações que
que já não tem qualquer solução. E, emocionalmente, o quadro não melhora. De todo. Existe uma enorme desilusão. Um verdadeiro colapso emocional. E um enorme desespero. Finalizo este episódio com uma segunda frase de Sócrates, e que faz sentido como se um conselho se tratasse para quando se vive o arcano Torre. A queda não é um fracasso. Fracasso é continuar onde se caiu. Espero que tenhas gostado do Tarot e Magia Pod de hoje. O Tarot e Magia Pod não seria de todo a mesma coisa sem ti. Mal posso esperar para estarmos juntos já no próximo domingo para mais um episódio do Tarot e Magia Pod. E já sabes, podes-me sempre enviar sugestões ou dicas do que gostarias de ouvir aqui no Tarot e Magia Pod para o e-mail aluzdoermita@gmail.com ou através do WhatsApp 960 333 868 antecedido do indicativo mais 351 se estiveres fora de Portugal. Fica bem. Um abraço.